Olá pessoal, tudo bem? Gravo esse vídeo para falar um pouco sobre heresia, sobre aquilo que tem acontecido na igreja nos nossos tempos e sobre aquilo que a Escritura nos exorta a fazer. Eu vou fazer esse vídeo da forma mais direta possível, então eu peço que você fique atento àquilo que eu estou te mostrando, aos textos, tá bom? Para que eu não precise me delongar, porque inclusive esse também é um dos comportamentos que tem atrapalhado a igreja hoje e evitado que a igreja lide da forma que tem que lidar com os hereges. Muita paciência, muita parcimônia, então vamos lá. Uma das maiores igrejas do Brasil é a Assembleia de Deus. E tem um pastor muito conhecido na Assembleia de Deus, que é o pastor Josué Gonçalves. Então, olha só aí o que ele postou na rede social dele. A mulher é a arca preparada por Deus para salvar o homem dos dilúvios da vida. O pastor Josué Gonçalves é um pastor que se tornou muito conhecido, ele tem milhões de seguidores nas redes sociais, porque é um desses pastores que entrou na onda de recuperar casamentos, recuperar matrimônios, o que já é um símbolo, né, da igreja moderna. É uma igreja onde a família, que é a componente das igrejas locais, ela está destruída. Então você tem que criar ministérios, pastores que são engraçados, pastores que contam piada, pastores que fazem assim retiros para falar de sexo gospel, enfim, esse tipo de posicionamento, né? Tudo isso já é um símbolo aí dos nossos tempos. E essa postagem, se você tem um pouco de conhecimento de teologia, um conhecimento sobre a história da igreja, doutrina cristã, você bate o olho e já vê que é uma grande palhaçada, é uma grande bobagem, né? É uma daquelas frases motivacionais para você se sentir legal, para você se sentir especial. Então você vê que a escritura ela é toda contrária a isso daí, né? Ou seja, na verdade, né? Vamos lá, vamos corrigir o que eu estou dizendo. Na verdade, isso daí é contrário a tudo aquilo que é expresso pela escritura. Então, em primeiro lugar, vamos lá, vamos organizar aqui esse vídeo. Em primeiro lugar, vamos ver o que a escritura nos fala sobre lidar com heresias e hereges. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ler aí a segunda epístola de João. A segunda epístola de João, lá no verso 8, ele diz assim: Considerai a vós mesmos, para que não percamos o que trabalhamos, mas que recebamos a recompensa inteira. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, João, ele faz um chamado à igreja para que a igreja faça uma consideração, faça uma análise sobre aquilo que estava sendo pregado nessa igreja em específico, e na sequência, João vem com um ensinamento de ordem geral. Ele está dizendo, né, algo que é um princípio, que não é para essa igreja, é algo sobre o cristianismo em si. Ele está dizendo, todo aquele que permanece, quer permanecer, ficar, né, se estabelecer e não avançar, todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo, ou seja, o cristianismo ele tem uma doutrina e nessa doutrina você tem que ficar, estacionar, permanecer. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o saudeis. Então você veja, aqui João não está falando do evangelho, aqui João está falando muito especificamente, se você olhar no grego, né, ele está falando sobre a palavra didascalia, que é a palavra que diz respeito ao ensinamento, né? Por isso a tradução aqui na King James está como doutrina, ensinamento. Por exemplo, Mateus, lá no seu evangelho, ele configura o sermão de Cristo, né? A partir de Mateus 5, 6, 7, ele configura tudo aquilo como a didascalia, né, de Cristo. Nos primeiros séculos da igreja, nós teremos o didaquê, que é a doutrina dos apóstolos compilada para a igreja. Então, o que João está dizendo é, se você avança na doutrina, ou seja, se você vai além, olha só, a doutrina de Cristo, ela não é infinita, ela não é ilimitada, não cabe tudo dentro dela. A doutrina de Cristo é limitadíssima. Ela é tão limitada que é possível você ir além dela, você avançar. Ok. Como João diz que nós devemos agir com heresias, com desvios de uma conduta doutrinária, ele diz que nós não devemos receber essas pessoas. Então aqui ele está escrevendo para uma igreja local em específico. Ele está dizendo, olha, esses pregadores aí que pregam essas doutrinas aí que não é a doutrina de Cristo, não o recebam.
Não recebam ele na igreja de vocês. Não deem ouvidos a eles. E João vai além. Ele diz, nem os saúdem. Por quê? Verso 11. Porque quem os saúda toma parte em seus feitos malignos. Você não precisa nem receber. Você cumprimenta. Você sorri. Você toma parte. Na heresia. Ah, mas eu não acredito. Eu não prego isso. Eu não penso assim. Eu não comungo dessa ideia. Saudou? Sorriu? Tomou parte na heresia. Um grande problema que a gente tem na igreja é que a igreja ela se tornou pacifista. Então, com o movimento pós-guerra no século passado, né, após o mundo sair das grandes guerras, o pacifismo ele invadiu a igreja e a igreja começou a entender que, olha, Jesus ele é fofinho, Jesus ele é legal, ele é do bem, né? Então a igreja também tem que ser legal, tem que ser do bem. A igreja tem que proteger os animais, proteger as matas, né? E proteger também a paz mundial. Então a igreja se tornou um organismo pacifista. E daí você destrói tudo aquilo que é a base, e eu vou mostrar aqui, literalmente o que eu estou dizendo, tudo aquilo que é a base da fé cristã. Porque você passa a pregar um Cristo que veio para ser fofo, para abraçar as criancinhas, né, para abraçar os velhinhos. Esse Jesus que a gente vê, né, nas ilustrações. É um Jesus assim, paizão. Sabe aquele pai que você sempre sonhou? É Jesus. E quando a gente olha para o Evangelho não mostra um Jesus assim. Mas o Evangelho mostra, na verdade, um Jesus que veio para trazer condenação, separação. Um Jesus que veio para trazer guerra e não paz. Vamos ver, calma, me dá mais uns minutinhos aí. Vamos ver isso que eu estou falando na Escritura. Vocês viram aí essa mensagem ridícula do pastor Josué Gonçalves, falando que a mulher, na verdade, ela é uma arca de salvação dos homens e que os homens precisam cuidar das mulheres porque é nelas que eles serão salvos. Então vamos lá, vamos ler aqui alguns textos bíblicos e vamos ver o que a Escritura diz a respeito dessa mensagem aí. Lá na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, Paulo diz assim, lá no capítulo 11, sede meus seguidores, como também eu o sou de Cristo. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas e guardais as ordenanças como eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Você vê que o texto de Paulo ele é um texto todo de relação. Ele está sempre fazendo relação. Ele está dizendo, sede meus seguidores, como eu sou de Cristo. E depois ele vai fazer outras relações, né? Vocês se lembram de mim em todas as coisas e guardam as ordenanças, como eu as entreguei a vós. Sempre relações. E depois ele vem, eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. Então, todo homem, cada homem, né? Cada homem tem uma cabeça. Quem é a cabeça do homem? Ele mesmo? Não. A cabeça do homem é outra pessoa. É Cristo. E a cabeça da mulher? Também é outra pessoa. É Cristo também? Não. A cabeça do homem é Cristo. E a cabeça da mulher? É o homem. Ah, tá. Então, tudo bem. Então, a cabeça do homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem, então beleza. E Cristo? Não, Cristo é Cristo. Cristo é Deus, né? Então Cristo ele é a própria cabeça. Não, também não. Paulo está dizendo que a cabeça da segunda pessoa da Santíssima Trindade não é ela mesma. Você poderia dizer, não, Cristo ele é autossuficiente. Não. Como toda a Escritura nos mostra, a Santíssima Trindade ela é triuna. Ou seja, Cristo também tem uma cabeça que não é ele mesmo. A cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, cada um tem uma cabeça que não é ele mesmo. Uma cabeça que lhe é externa, lhe é exterior, é uma outra persona, é uma outra pessoa. Nós não nos governamos a nós mesmos, da mesma forma que Cristo, quando vem entre nós, ele não vem para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Então, Paulo está mostrando para a igreja, aqui não é nem sequer teologia. Aqui não é nem sequer teologia. Aqui,
Paulo não está falando das coisas de Deus, ou das coisas para Deus, ou das coisas em Deus. Aqui Paulo está falando muito mais metafisicamente do que teologicamente. Paulo está dizendo que as coisas são assim. Cristo em si mesmo não é a própria cabeça. O homem em si mesmo não é a própria cabeça. E a mulher em si mesma não é a própria cabeça em si mesma. Não é em Deus. Vamos ver outro texto? Olha só o que está escrito lá na carta aos Hebreus. Então vamos lá em Hebreus, no capítulo 11 também. Hebreus no capítulo 11, no verso 7. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé preparou uma arca. Para quê? Para a salvação da sua família, né? Para a salvação da sua casa, está colocando aqui. Pela qual, ou seja, pela qual, por meio da arca, né? Preparou uma arca para salvar a sua casa. E pela arca condenou o mundo. Ok, né? Vamos ver mais um texto? Vamos ver aqui o que Jesus diz sobre tudo isso. Vamos lá no Evangelho de São Mateus, né? Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, lá no verso 36. Mateus 24, 36 diz assim: mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É Jesus que está dizendo. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Lá no tempo de Noé, como a gente viu em Hebreus, né? Noé construiu a arca, protegeu a sua casa e condenou o mundo. Por que ele condenou o mundo? Porque enquanto a arca não ficasse pronta, Deus não mandaria o dilúvio. Como a arca ficou pronta, ou seja, se Noé tivesse evitado bater o último prego, colocar a última tábua naquela arca e fechar a arca, ele estaria protelando o juízo. Ele cumpriu os ordenamentos de Deus. E ele fez ali o seu último trabalho. Ele executou o seu trabalho. E quando ele executa o seu trabalho e a arca está pronta, ele realiza dois atos. Um ato salvífico e um ato de julgamento, de perdição. O ato salvífico, ele salva a sua casa. O ato de perdição, de juízo, ele condena todo mundo, porque veio o dilúvio. Cristo está dizendo que ele é a arca. Cristo está mostrando que ele é a arca de Deus. E a arca, o Cristo, ela tem dois exercícios, que são exercícios semelhantes aos exercícios da arca em Noé. Porque, por um lado, Cristo salva a sua casa, a sua família. E como ele salva a sua casa, como ele salva a sua família? Ele traz toda a sua casa, toda a sua família para dentro de si mesmo, pois ele é a arca de Deus. Como Cristo traz a sua casa, a sua família para dentro de si? Ele traz a sua família para dentro de si porque a Escritura nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo, ele é a arca. E ele nos diz que a igreja é o seu corpo. Ele é a cabeça desse corpo, ou seja, ele é a cabeça da igreja. São simbologias para a igreja. A igreja é um edifício de pedras vivas, vai dizer Pedro. Né? A igreja é uma arca, está sendo dito aqui pelo próprio Cristo. Né? A igreja é um corpo, como é dito pelo apóstolo Paulo. São simbologias. Mas você entende que Jesus, ele mesmo se coloca como a arca da salvação e a arca da condenação? Porque todos aqueles que entram na arca são salvos. Mas quando a arca está pronta e quando essa missão de edificação do corpo de Cristo se completa, como Pedro diz, que nós somos pedras vivas colocadas entre as colunas da igreja, que são os apóstolos, a sã doutrina. Quando esse edifício for concluído,
Quando a última pedra viva for colocada, ou seja, quando o último cristão escolhido pelo Pai for salvo, esse edifício estará completo e as portas vão se fechar. Ou seja, é um edifício de salvação aqueles que estão dentro, mas de condenação para aqueles que estão fora. Então, olha só, vamos voltar, vamos ver mais uma vez a mensagem do pastor José Gonçalves. A mulher é a arca preparada por Deus para salvar o homem dos dilúvios da vida. Valorize. Está tudo errado. Primeiro que a mulher não é a arca. A arca é Cristo. Ah, mas é só uma simbologia, só quis fazer uma alegoria. Péssima alegoria, poderia ter escolhido um símbolo que não fosse o Cristo, né? É como você fazer uma alegoria com a mulher e dizer a mulher é a videira verdadeira, a mulher é a porta, homens entrem pela porta. Escolhe uma outra alegoria, essa aí não ficou legal, né? Outra coisa, a mulher é a arca preparada por Deus para quê? Para salvar o homem. Meu Deus! Meu Deus! Coitadas das mulheres. Olha, eu tenho 3 filhas, né? Eu lamento pelas mulheres do século XXI, né? As minhas filhas eu cuido, né? Eu cuido e eu estou vigiando cada marmanjinho que aparece ao lado delas. Porque minhas filhas não vão namorar esse tipo de homem. Minhas filhas não vão se casar com um homem frouxo. Basta ser cristão para casar com as minhas filhas. Tem que ser cristão e tem que ser homem também. Deus preparou as mulheres para salvarem os homens. O pastor José Gonçalves, ele inverte o jardim do Éden. Ele inverte o jardim do Éden, né? Ele coloca o jardim do Éden como Deus criando Adão do pó da terra e Adão começa a fazer um monte de bobagem. Adão começa a fazer um monte de barbeiragem. Adão é fraco, Adão é inseguro, Adão peca, come do fruto proibido, sobe na árvore, né? Planta bananeira. Aí Deus fala, mas esse menino tá muito peralta, vou ter que salvar o Adão. Aí ele vai lá e cria a mulher. Aí ele fala, vai lá, dona encrenca, né? Dá um jeito nesse menino peralta, né? Coloca ele nos trilhos. Aí vem Eva e cuida de Adão, salva Adão. Já pensou Adão sem Eva? Que coisa terrível. Mas isso é pastor. Sabe, se você vai... Livros do pastor José Gonçalves. É só livro sobre casamento. Pessoa falando de família. Sabe, uma pessoa que está organizando famílias. Uma pessoa que está tentando estruturar famílias em Cristo. E não conhece os princípios básicos de estabelecimento da estrutura familiar. Na verdade, a igreja cristã, né, a igreja evangélica, a igreja cristã em geral, a igreja católica também, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui especificamente para falar sobre os evangélicos. A igreja evangélica é uma igreja feminista. O feminismo varreu a igreja evangélica, varreu. Você veja que esse tipo de pregação é o mesmo tipo de pregação de hereges que falam a loucura de que o homem pode até ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Eles ignoram que Paulo ele sempre faz as relações. Cristo é a cabeça do homem, assim como o homem é a cabeça da mulher, e assim como Yahvé é a cabeça de Cristo. E eles esquecem que nessa relação nós temos Yahvé e o próprio Cristo, simbolizando, montando a alegoria. E eles querem dizer que a mulher move o pescoço, ou seja, a mulher ela move o homem. Ou seja, a mulher ela move o homem, ela move a igreja, ela move Cristo, ela move Yahvé, ela é o pescoço, ela é a articulação que move todas as coisas. A mulher é Deus, é Gaia. É a mãe natureza. Gente, quando um pastor vem e fala uma grosseria dessa, uma infâmia dessa, isso é uma blasfêmia. É uma heresia da pior espécie. E é uma heresia vitoriosa, porque essa heresia ela tem galgado cada vez mais espaço dentro das igrejas. E não se levantam pastores que são também famosos. Aqui a gente está falando de fama, não é de qualidade, porque hoje não tem mais essa relação, né? Você, para ser um pastor famoso, você não precisa ser um teólogo. Basta você ser um cara simpático e ser fofinho. Se quando um pastor falasse uma loucura dessa, pastores famosos, conhecidos, se levantassem na internet, tem que ser em público. Tem que ser em público. Não adianta falar, não, mas é porque a gente não pode ficar batendo uns nos outros, né? A gente tem que fazer carinho nos hereges. Né? Então, quem tem que cuidar deles é Deus. Enquanto Deus cuida dos hereges, a gente dá beijinho e faz carinho neles. Não! Se homens de Deus se levantassem para bater em público, assim como Paulo fez com Pedro, em público, chegou na frente de todo mundo e falou, Pedrão, tá errado, parceiro. Tá errado. Eu vi você comendo.
Eu vi você comendo com gentios. Agora chegaram judeus e você está aí querendo dar uma de judeuzão, pá. Não, tá errado. Ou você é judeu ou você não é. Se pastores fizessem isso em público e não no grupinho de zap, sabe, essas palhaçadas acabavam. Porque esses caras falam isso, não é porque eles creem teologicamente nisso. Eles sabem que isso aqui de teologia não tem nada. Eles fazem isso porque isso dá like, dá visualização. Isso dá mais casais, isso dá mais família nas igrejas. Isso dá mais oferta, dá mais dízimo. Isso aqui dá mais participação na igreja, dá mais fama, a igreja cresce mais, tem mais sede, mais filial, tem mais tudo. Então, isso é bom. Aí vem as mentiras que o diabo prega para nós, como diz o Lewis, né? O C.S. Lewis. O diabo, ele também é fofo, né? O diabo, ele vem e vai inflando o nosso ego. Aí a pessoa começa a acreditar no seguinte, não, eu até sei que isso não é teologicamente, assim, substancial, mas se a minha igreja cresce, o reino de Deus também é beneficiado, né? A minha igreja cresce mais, tem mais filiais, né? Eu ganho mais likes, mais seguidores nas redes sociais e eu prego mais o evangelho e salvo mais pessoas. Não, tá errado. Quanto mais pessoas te seguirem, pior. Porque mais pessoas estarão ouvindo este outro evangelho, esta outra doutrina, que não é a doutrina de Cristo, mas não é de jeito nenhum. Em todo o Velho Testamento, você jamais vai encontrar Deus dando uma instrução insana de que os homens estejam sendo guiados pelas mulheres. Isso é ridículo. As três religiões monoteístas, né, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, vá você tentar pregar na comunidade judaica que eles precisam ser guiados nos seus lares pelas mulheres. Vá você pregar no Islã de que os homens muçulmanos precisam ouvir as mulheres e as mulheres têm que fazer o gerenciamento do lar. Vá lá, pregue isso para eles. Só cristão aceita essa insânia. Por quê? Por diversos motivos, não dá nem para explorar nesse vídeo aqui, mas dentre eles, porque o cristianismo, ele hoje se tornou unicamente uma religião. O cristianismo não é mais uma cultura. O islâmico não é assim. O islâmico, ele não tem a religião islâmica. Mesma coisa o judeu. O judeu, ele não tem a religião judaísmo. Para ele, o judaísmo é religião, é gastronomia, é relacionamento familiar, é relacionamento sexual. Para ele, o judaísmo é música, o judaísmo é idioma. Para ele, ele não se relaciona com Deus como um judeu. Ele é um judeu. Mesma coisa um muçulmano. O muçulmano, ele come de acordo com a fé islâmica. Se veste como um islâmico. Ele fala como um islâmico. Ele se relaciona com a sua esposa como um islâmico. Ele trabalha como um islâmico porque ele é muçulmano. O cristão não. O cristão, ele se relaciona com Deus como um cristão. Ele come como um ser humano. Ele se veste como um ser humano. Ele se relaciona com a sua esposa como um ser humano comum. Mas na igreja ele é cristão. Ou seja, o cristianismo é uma religião, só isso. Então, com isso, nós vemos essa derrocada da sã doutrina. E com essa derrocada da sã doutrina, nós vemos a igreja, né? A igreja no seu todo, em um caminho tão mau como o caminho em que está hoje. O que falta? Falta combate. Falta os homens de Deus pararem de ser amigos da heresia e se tornarem amigos de Deus. E não vamos nos esquecer nunca, né? Que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Obrigado, gente.